Por conta dos últimos conflitos no Oriente Médio, a maioria das pessoas tem tido um certo estímulo a mais para saber a respeito dos povos semitas, principalmente dos judeus e também dos árabes. E neste vídeo eu estarei mostrando e falando aqui para vocês sobre um povo da antiguidade que esteve ao lado do povo israelita e que inclusive fez parte do povo israelita e se misturou com eles, com o povo judeu, e que era muito amigo do povo judeu desde a época que o povo judeu saiu aí do Egito. Então, fiquem com a origem do povo queneu. As origens do povo queneu, também chamado de povo quenita, remontam aí a um dos descendentes de Esaú, a um dos descendentes dos edomitas, visto que os próprios quenitas ou queneus são edomitas ou idumeus. Os descendentes de Kenaz deram origem a esta tribo chamada de queneu ou queneia, ou simplesmente quenita, ou seja, queneu faz referência ao nome de seu ancestral da descendência de Esaú, chamado pelo nome de Kenaz. Tudo isso segundo Gênesis, capítulo 36. A ascendência, então, dos queneus é provinda de Kenaz, que é filho de Elifaz. Elifaz, por sua vez, é filho de Esaú, irmão de Jacó. Esaú, por sua vez, é filho de Isaque, e Isaque é filho de Abraão. É muito importante não confundir os queneus com outro povo semítico chamado pelo nome de quenezeus. Os quenezeus também eram um povo de origem semítica, mas é importante não confundir eles com os quenezeus. Quenezeus são quenezeus, queneus são queneus. Existe também um grupo de povos muito conhecidos nas escrituras sagradas, chamados pelo nome ou pelo termo de cananeus. Os cananeus também não se pode confundir queneus com cananeus, apesar do nome ser um pouco semelhante, são povos de origens diferentes. Uns são semitas, os outros são cananeus. Agora sobre a etimologia e a origem e também o significado do termo queneu ou quenita. O termo queneu, a maioria dos estudiosos atuais já sabem que o termo queneu ou quenita ou simplesmente queneu é provindo aí de um termo aramaico antigo, queni, que é uma palavra que significa literalmente ferreiro, isto é, então, os queneus, o nome queneu pode significar ferreiro e o plural queneus significa ferreiros. Os queneus eles eram exímios ferreiros em uma época em que a arte da metalúrgica estava restrita a poucos povos. Talvez o que mais chama a atenção no povo queneu é a amizade que o povo queneu, este povo árabe edomita, teve com os antigos israelitas, principalmente com a tribo de Judá, mas com todo o povo de Israel ao longo do tempo. Os queneus eles demonstraram muita bondade e amizade para com os israelitas em sua jornada pelo deserto. Eles acompanharam a marcha até Jericó, e então eles voltaram para os seus refúgios entre os seus parentes mais próximos, os amalequitas, que também eram edomitas e muito inimigos de Israel. Lembremos que os amalequitas eram uma pedra no sapato de Israel no Antigo Testamento, já os queneus já não eram um povo amistoso. Mesmo os queneus habitando junto com seus irmãos genéticos, os amalequitas, que eram rivais de Israel, mesmo assim, os queneus eles tiveram uma ótima relação amistosa com os antigos israelitas quando eles se estabeleceram na terra de Canaã. Curiosamente, os recabitas, que é uma tribo dentro da tribo de Judá, por assim dizer, eles eram descendentes aí dos queneus e eles se misturaram geneticamente com os próprios israelitas da tribo de Judá. O primeiro monarca de Israel, o rei Saul, ordenou aos queneus que eles se afastassem dos amalequitas, segundo 1 Samuel, capítulo 15, verso 6, quando, em obediência à ordem divina, ele estava prestes, no caso, a atacar a Amaleque, aos amalequitas.
Em uma época que nós vivemos atualmente, quando nós olhamos para os árabes, muitos conflitos, guerras contra os judeus, até mesmo os judeus contra os árabes, uma confusão muito grande, nós lembramos aí do povo queneu que demonstrou amizade e muita bondade para com os israelitas, acompanhando os israelitas até mesmo na saída do antigo Egito. Curiosamente, nós temos alguns personagens das Sagradas Escrituras que eram aí queneus, como o próprio Jetro. Jetro, ele é chamado de queneu por conta dele ter uma descendência queneia em seu sangue, e também é chamado de midianita por conta de o outro lado de sua ancestralidade ser da descendência de Midian. E, no caso, os queneus faziam parte de algumas alianças com os midianitas, por conta disso, a mistura. A tribo dos queneus, ela se estabeleceu principalmente na região do Levante, e eles também se estabeleceram nas vilas e cidades do noroeste do Negev, em uma área conhecida como o Negev dos queneus, perto de Arad, e desempenharam um grande papel, um papel muito importante na própria história do povo antigo de Israel. Outros personagens que são de origem quenita ou queneia são, no caso, aí o próprio Heber, que é o marido de Jael, que é a heroína bíblica que matou o general Sísera, e Recabe, que também é um queneu e ancestral dos antigos recabitas. Os queneus, eles também se estabeleceram na fronteira sul de Judá, e nos tempos de Davi, os queneus se estabeleceram então entre a tribo de Judá. Em Jeremias, no capítulo 35, versos 7 e 8, os recabitas eles são descritos como moradores de tendas, com proibição absoluta de praticar agricultura. No entanto, outros queneus são descritos em outros lugares como moradores aí da cidade, como em 1 Samuel 30, 29. Hipólito de Roma, em seu Chronicon, datado aí de 234 d.C., aparece aí, no caso, identificando os Kinai do Kolpitai da Arábia Central como sendo aí os queneus bíblicos. Em fontes modernas, os queneus, eles são frequentemente descritos aí como ferreiros nômades, tecnologicamente mais avançados, que espalharam muito aí da sua cultura e religião em Canaã. A sugestão de que os queneus eram ferreiros errantes, ela foi feita pela primeira vez aí por State in the Bright Zur. Os queneus aparentemente falavam um dialeto do aramaico antigo, visto que o próprio nome queneu ou queni é um termo aramaico antigo que significa ferreiro, e queneus são ferreiros. Os queneus eles tiveram um certo envolvimento com os antigos midianitas, descendentes também de Abraão, só que por Quetura, que era a segunda esposa de Abraão, eles aparecem relacionados também aos próprios midianitas. Os queneus eles foram propostos como a razão para o aparecimento da cerâmica midianita, que foi importada para o Negev dos queneus durante os anos de 1200 a.C. e 1100 a.C. Estudos petrográficos realizados em algumas mercadorias de Timna levaram à conclusão de que elas se originaram em Hadjaz, muito provavelmente no sítio de Curaya, na Arábia Saudita. Existem algumas pessoas que teorizam a respeito da origem da segunda esposa de Judá, a esposa que no caso era nora dele, a esposa chamada pelo nome de Tamar. Alguns dizem que é provável que ela seja de origem queneia ou quenita, visto que o texto não afirma em parte nenhuma que ela era uma mulher cananeia, a não ser a ex-mulher falecida de Judá. J. Gunweg analisou amostras de cerâmica com a ajuda da Universidade Hebraica e da Universidade de Bonn em 1991. A cerâmica midianita encontrada no Negev foi ligada a um forno descoberto em Curaya, na Arábia Saudita, por meio de análise de ativação de nêutrons. As áreas superiores e inferiores de Tel Arad foram escavadas durante 18 temporadas por Ruth Amiram e Yohanan Aharoni entre 1962 e 1984. Outras 8 temporadas foram feitas no sistema de água da Idade do Ferro. Existe uma hipótese a respeito da adoração dos antigos queneus com o culto do Deus Todo-Poderoso Yahweh,
porque os próprios queneus e também midianitas já conheciam o culto a Deus, visto pela própria Bíblia, visto que o próprio Jetro, ou Reuel, ele era de origem queneia e de origem midianita, e ele era um sacerdote muito conhecido em sua terra, a terra de Midian, por conta deste Deus, por conta dessa divindade. Muitos especialistas aí, e até mesmo historiadores dos povos vindos do Oriente e do próprio Egito, os Xaxu e os Habiru, eles sabem que os Xaxu, eles eram, no caso, os próprios midianitas e edomitas. E, no caso, foram descobertas muitos achados que mostram a adoração do Deus Todo-Poderoso por tribos semíticas da descendência de Abraão, como os próprios edomitas e principalmente os midianitas e também os queneus. Obviamente, os queneus, tanto midianitas quanto ismaelitas, entre outros povos, eles praticavam aí o paganismo, eles praticavam a idolatria, eles tinham vários deuses, mas também dentro das suas crenças existia a crença em um Deus único, em um Deus perfeito que criou todas as coisas. Essa história, ela não foi passada à toa, visto que os próprios personagens bíblicos arameus também conheciam, como o próprio Labão conhecia a respeito do Deus Todo-Poderoso, e ele era um arameu. Existem alguns intérpretes das escrituras sagradas que vão dizer que os queneus, na verdade, eles não eram da descendência de Esaú e que eles não eram edomitas, mas sim arameus. Alguns vão dizer que eles eram apenas arameus que viviam na região do Levante antigo. Eles usam como base aí o texto de Gênesis, no capítulo 15, no versículo aí de número 19, no versículo 19. Porém, neste texto aqui de Gênesis capítulo 15, versículo 19, é uma fala, é uma conversa de Deus com Abraão. E então Deus fala com Abraão, quando ele vai dizer a respeito da terra de Canaã, ele cita, aqui é citado, a terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadmoneus. Por conta disso, alguns acreditam que os queneus já existiam nos tempos de Abraão. E lembrando que os queneus seriam, no caso, descendentes do próprio Kenaz, que é neto de Edom, Edom filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Ou seja, não é possível que eles sejam descendentes de Kenaz. Porém, essa teoria ela cai por terra quando nós entendemos que quem foi o escritor do livro de Gênesis muito provavelmente foi Moisés, e por conta de ter sido Moisés o escritor do livro de Gênesis, Moisés utilizou as informações que existiam em sua época, ou o máximo de informações que ele conseguiu ter, e as terras às quais ele estava dirigindo e escrevendo o livro de Gênesis, os povos queneus, ou melhor, o povo queneu, já estava habitando ali e a terra já era conhecida pelo seu nome, assim como também é dito aí os cadmoneus e os próprios quenezeus. Ou seja, os queneus, eles eram sim edomitas da descendência de Esaú. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Em breve estarei trazendo mais vídeos para todos vocês aqui sobre personagens misteriosos e curiosos nas escrituras sagradas e mais origens sobre outros povos antigos. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.